Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a fórmula para o termo geral de uma PG. Suponha que a gente tem uma PG de termos A1, A2, A3, A4. Se é uma PG, para a gente obter o próximo termo, a gente sempre multiplica pela razão que é a constante Q. Bom, vamos escrever aí algumas igualdades. A gente sabe que A2 é igual a 1 vezes a razão Q. A3 é pegar o A2, que é o termo anterior, e multiplicar de novo por Q. Quando eu multiplicar de novo por Q, vai ficar Q vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado. A3 já foi feito. A4, que é o próximo termo, é A3. Nós vamos multiplicar novamente pela razão Q. Vai ficar Q ao quadrado vezes Q, então vai ficar A1 vezes Q elevado a 3. Vou fazer mais um. A5 é pegar A4, que é o termo anterior, e multiplicar de novo pela razão. O A4 já aparece Q elevado a 3. Quando a gente multiplicar por Q, vai ficar A1 vezes Q elevado a 4. Olhando para essas igualdades, a gente pode enxergar um padrão e determinar a fórmula geral, a fórmula para o termo geral de uma PG. A n, que é o termo de posição n, é igual a A1 multiplicado por Q, e a gente observa que se aqui é 5, o expoente aqui ficou 1 a menos. Se aqui é 4, o expoente aqui ficou 1 a menos. Então, se ali é n, o expoente ali vai ficar n menos 1. Isso que eu acabei de deduzir é chamada fórmula geral ou fórmula para o termo geral de uma PG. Essa fórmula a gente consegue resolver aí a maioria dos problemas. Vamos ver isso através de dois exemplos. Bom, então nós vamos utilizar a fórmula AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Bom, exemplo 1. Considere a PG, e aí a PG é menos 1 terço, 1, menos 3 e por aí vai. Letra A. Qual é a razão dessa PG? Bom, a gente sabe que de um termo para o outro, a gente está sempre multiplicando o Q. Então, para a gente determinar a razão, basta pegar um termo que a gente tem e fazer a operação inversa, né? Dividir pelo termo anterior. Ou a gente faz, para determinar a razão, a gente pode fazer 1 dividido por menos 1 terço, que seria pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou a gente faz a razão é igual a menos 3 dividido por 1. É o jeito mais fácil, né? Menos 3 dividido por 1 é igual a menos 3. Pronto, a gente determinou que a razão é igual a menos 3. Então, a gente escolhe o caminho mais fácil. Se a gente fizesse essa divisão aqui, a gente ia encontrar menos 3 também. Ia manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Bom, então agora a gente tem a razão dessa PG. Letra B. Determine a fórmula para o termo geral. O termo geral é AN é igual a A1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Então, vamos escrevê-la. AN é igual a A1. A1 é o primeiro termo, menos 1 terço. Menos 1 terço multiplicado pela razão. A razão, nesse caso, é um número negativo, então tem que ter parênteses, elevado a n menos 1. Então, essa é a fórmula para o termo geral. Não tem como multiplicar menos 1 terço por menos 3 do jeito que está aí, porque a potenciação tem preferência sobre a multiplicação. Então, em alguns casos, dá para melhorar aí essa expressão. Nesse caso, o único jeito de melhorar essa expressão é você escrever menos 1 terço como menos 3 elevado a menos 1. Que aí vai ficar menos 3 elevado a menos 1 multiplicado por menos 3 elevado a n menos 1. E a base é a mesma, dá para somar os expoentes. Mas esse é um caso bem específico. Em muitos casos não dá para fazer esse tipo de manipulação. Então vamos deixar lá do jeito que está
porque na maioria dos casos não dá para manipular desse jeito. Bom, letra C. Determine o oitavo termo dessa PG. A partir do momento que a gente tem a fórmula para o termo geral, a gente consegue calcular qualquer termo. Então, vou calcular o oitavo termo. O oitavo termo é A8. Para a gente calcular A8, a gente tem que jogar na fórmula n igual a 8. Então, vai ficar menos 1/3 elevado a menos 3 vezes 8 menos 1. Aí agora é uma questão de conta. A8 é igual a menos 1/3 multiplicado por menos 3 elevado a 7. Bom, então ou você, nesse caso, ou você usa a propriedade que eu falei, escreve menos 3 elevado a menos 1 no lugar de menos 1/3. Isso poderia te facilitar um pouco, ou simplesmente faz a conta mesmo, né? Aí tem que fazer menos 3 elevado a 7. Lembrar aqui que a base ela é negativa. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, então o resultado vai dar negativo. Aí aqui eu vou usar uma calculadora, tá? Para fazer 3 elevado a 7, deu 2.187. Então vai ficar menos 1/3 vezes menos 2.187. Bom, menos com menos na multiplicação vai dar mais. Então vai ficar de cima vezes o de cima, 2.187, dividido por 3. E aí é só fazer a conta de 2.187 dividido por 3, que é igual a 729. Bom, um outro jeito de resolver essa conta aqui é escrever A8 é igual a menos 1/3 vezes menos 3 elevado a 7. Aí, nesse caso, o aluno pode enxergar que isso é menos 3 elevado a menos 1 vezes menos 3 elevado a 7. Aí a gente pode manter a base e somar os expoentes. Menos 1 mais 7 é igual a 6. Pronto, aí a conta que a gente tem que fazer é menos 3 elevado a 6. Como a base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. E 3 elevado a 6 é igual a 729. Então, aí dá menos conta se enxergar e usar as propriedades de potenciação. Bom, mais um exemplo de exercício. Determine o termo geral de uma PG, na qual A7 é igual a 64, ou seja, o sétimo termo é 64 e a razão é igual a 4. Bom, então qual é a fórmula? A n é igual a A1 multiplicado pela razão vezes n menos 1. Determinar qual é o termo geral é justamente determinar quem é A1, jogar na fórmula, e quem é Q. O Q a gente já sabe que é igual a 4. Então, nossa fórmula é AN é igual a 1 vezes 4 elevado a n menos 1. Então, só falta descobrir quem é A1. Mas a gente não tem A1, ele deu informação sobre A7. Vamos substituir para a gente determinar quem é A1. A7 é igual a 64. Então, vamos substituir. A7 é igual a 1 vezes 4 elevado a 7 menos 1. Só que a gente sabe que o valor do sétimo termo é 64. Então, substituindo 64, a gente tem que 7 menos 1 igual a 6. Então, A1, vou trocar a ordem dos membros, é igual a 64. Para a gente determinar A1, a gente faz A1 é igual a 64 dividido por 4 elevado a 6. Bom, e aí dá para usar várias propriedades. Por exemplo, o 64 é um número que dá para colocar na base 4. 64, se você enxergar imediatamente, ele é 4 elevado a 3. Bom, então vai ficar mais fácil. Agora eu vou usar a propriedade de potenciação. Vai ficar 3 menos 6, 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 4 elevado a 3, que é 1 sobre 64. Então, um outro jeito de fazer essa conta é fazer A1 é igual a 64
Aí é você enxergar, colocar tudo na base 2. Se você fatorar o 64, vai dar 2 elevado a 6. Fatorando 4, 2 elevado a 2 elevado a 6. Fica 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 12. Usando a propriedade de potenciação, mantém a base, subtrai os expoentes na ordem, 2 elevado a menos 6, que é 1 sobre 2 elevado a 6. Aí você calcula 2 elevado a 6, vai dar 64 de novo. Bom, se você não enxergar propriedade nenhuma, né, aí você vai ter que fazer a conta. 64, aí você vai ter que fazer 4 elevado a 6. 4 elevado a 6 é igual a 4.096. E aí fazer uma sequência de simplificações. Né? Por exemplo, a gente pode dividir por 4. Vai dar 16. E aqui dá 1024. Podemos dividir por 4 de novo. Ou se quiser, vai dividindo por 2 também. Por 4 vai diminuindo mais rápido. Dá 4. 1024 dividido por 4 dá 256. Bom, se quiser dividir mais uma vez por 4, vai dar 1,64. Então tem várias maneiras aí de fazer essas contas. Bom, então descobrimos que A1 é igual a 1 sobre 64. Então já temos a fórmula geral. Né? AN é igual a 1,64 avos multiplicado pela razão, que é 4, elevado a n menos 1. Essa é a fórmula geral dessa PG, ou fórmula para o termo geral dessa PG.